Saudações. A nossa grande entrevista desta semana é com a Ministra das Pescas e Recursos Marinhos, a doutora Carmen do Sacramento Neto dos Santos, a quem para já estendemos as nossas saudações. Muito obrigada, é com prazer imenso que eu vos recebo aqui na nossa casa comum das pescas e recursos marinhos e, portanto, estou ansiosa por esta conversa que nos vai trazer uma compreensão sobre o setor. Senhora Ministra, como caracteriza o setor das pescas? Ou qual é o estado atual do setor das pescas e dos recursos marinhos? Eu diria que o setor está em franca reconstrução. Nós temos classicamente um setor das pescas que contribui para a produção, o produto interno bruto, de maneiras diferentes. A principal e a mais óbvia é a pesca extrativa, mas também a segunda grande forma de contribuição temos a aquicultura. E a terceira grande forma de contribuir para o produto interno bruto é a cadeia de valor, que se constitui com grande ênfase as indústrias que se deveriam constituir, quer seja da indústria em si, da transformação do pescado, o comércio, mas acima de tudo, todo o papel que a montante da estrutura pesca é necessário ter. Portanto, estamos aqui a falar da indústria de construção naval, por exemplo, da indústria dos materiais de pesca, mas acima de tudo estamos a trazer para o setor de produtivo a empregabilidade, porque no final de tudo nós estamos a falar sempre da empregabilidade e da importância que tem o setor para gerar empregos e associar outros aspectos mais políticos, como é, por exemplo, o combate à fome e à pobreza e, digamos, o desenvolvimento sustentável. Ok, quanto é que o setor contribui para o PIB anualmente? Nós contribuímos para o PIB cerca de 3%. Cerca de 3%. E queremos trazer essa percentagem para um maior volume de contribuição. O que faz com que nós não possamos contribuir mais, acaba sendo sempre a questão da produção da pesca extrativa, que nós felizmente estamos a compensar com o aumento da produção a nível da aquicultura. Quando nós dizemos 3%, estamos a falar, portanto, per capita, não é? Em relação às toneladas ano. Alguns anos atrás falou-se da aquisição de um navio-escola para a Academia de Pescas do Namibe. Este navio já está a funcionar? Como é que está esse processo? Infelizmente, o projeto passou para... Infelizmente, do ponto de vista da gestão. Sim, sim. Não sei se eu estaria talvez aqui a usar da prerrogativa de já ter sido responsável pela Academia de Pescas. Fui digamos, a técnica enquanto professora universitária que fiz o lançamento da Universidade do Namibe com base na Academia de Pescas. E sim, o projeto da Academia de Pescas contemplava dois navios, entre os quais um deles era um navio de investigação científica e um navio para a pesca. O projeto inicial. E começou aqui, no Ministério das Pescas. Mas no redimensionamento do Estado, a Academia de Pescas transformou-se numa universidade e passou para o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. O projeto que eu deixei há 2 anos não tinha nenhum barco, nenhuma embarcação, melhor
empregando o termo mais comum, para os estudantes e para fazer a investigação científica. Na realidade, a Universidade do Namibe comporta quase todas as carreiras que conferem empregabilidade, que eu me referi quando me fez a primeira pergunta. Temos carreiras de navegação, por causa das embarcações, porque toda a atividade básica da pesca extrativa é feita com embarcações e aquela universidade tem estes técnicos ou esta formação técnica de nível superior, mas também tem as biologias, que estudam a biologia pesqueira, a conservação dos recursos e traz também uma grande componente das economias, olhando para a gestão económica. Portanto, provavelmente o Ministério do Ensino Superior, quando fizer a evolução da universidade, ficará então, porque recebeu todo o espólio da universidade, saiu do Ministério das Pescas para o Ministério do Ensino Superior. Entretanto, todo o nosso trabalho é assente em investigação científica. Lembre-se sempre que nós trabalhamos com as pescas, que são recursos vivos e precisam de ter uma base científica para que efetivamente se encontre um ponto ótimo de pesca para a atribuição das cotas. A pesca, ela tem sempre que ter uma base científica. Aliás, hoje em dia fala-se da sobrepesca, mesmo pelo facto de que antigamente se sabia um pouco menos, se fazia um pouco mais. Hoje nós tentamos achar o equilíbrio, aumentar o nosso conhecimento científico e fazer com que tudo que nós queremos dimensionar ou indicar como cotas para a pesca tenham uma base cada vez mais científica. E aí, esta embarcação que perguntava, nós temos o Instituto de Investigação Científica que nos faz esse trabalho e que nos traz essa dimensão científica para a pesca ser cada vez mais, digamos, não só assertiva, do ponto de vista das políticas públicas, mas também que ela possa trazer um novo cariz de investigação e de conservação dos recursos biológicos que o mundo inteiro está à procura. E como é que está capacitado o Instituto? Tem meios suficientes para desenvolver o seu trabalho? Não todos quanto queríamos. Agora, na base, nós temos o navio de investigação Baía Farta, mas também nós temos vários cruzeiros científicos de países terceiros que vêm para cá. Nós temos um navio chamado Fridtjof Nansen, que começou em campanhas só com a Noruega, mas que hoje em dia tem um acordo com a FAO, e a Noruega e a FAO fazem assistência técnica de investigação científica para os países africanos, de toda a África, apanhando o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Então é este navio que tem produzido técnicos no Instituto, no INIPIN, e que está a granjear esse crescimento científico dos nossos cientistas. Também temos um navio espanhol, que este é mais recente, fez o primeiro cruzeiro ano passado, estamos a fazer as demarches para este ano também vir. E depois temos os cruzeiros ocasionais. Por exemplo, passou aqui um navio francês chamado Tara,
que fez com um técnico, os técnicos do INIP vão sempre a bordo dos navios de investigação e que nos deu também um conhecimento para a biodiversidade. No passado já teve um navio português que também esteve cá. Agora temos solicitações de outros países para virem fazer estudos científicos. Mas o que nos fortalece é a sistematização destes cruzeiros. E essa sistematização vai ser feita a nível de marinho. Quando estamos a falar da costa, nós separamos em área costeira e área marinha. O navio Baía Farta tem 79,9 metros e, portanto, só pode atuar na zona marinha, ou seja, cujas profundidades sejam superiores a 25 metros, por causa do calado do seu casco. E os outros navios que eu me referi há pouco também assim o vão fazer para poderem lançar as redes, não encalhar, e portanto é uma questão técnica. Na zona costeira, mais costeira, cujo calado ou a coluna d'água é menor, nós estamos a pensar numa estratégia de navios costeiros e é para o futuro, ou seja, trazendo, neste momento nós associamos-nos muito aos próprios armadores, levando com eles investigadores, cientistas do INIP que embarcam para, em condições dos navios comerciais, poder também tirar ilações para a investigação científica. Okay. No campo ainda da investigação, nós temos o nosso navio Baía Farta, que foi adquirido há anos pelo governo, depois ficou paralisado, ficou em reparação na África do Sul, parece que já está operacional. Qual é o seu estado neste momento? Não, tiro parece daí da sua pergunta. O navio está operacional. Nós, inclusivamente, fomos a Benguela na sexta-feira e tivemos no Lobito a apresentar os resultados preliminares de 10 dias de cruzeiro. Ou seja, o navio está a responder plenamente, todas as inconformidades foram arranjadas e nós, com a nossa equipa de cientistas totalmente angolana, estamos já a trabalhar. Neste momento, o navio está a fazer os transetos para o sul, porque fizemos um desenho científico do centro ao sul e dia 21 estaremos em Moçambique para esperar o navio Baía Farta e apresentar à comunidade de Unamib, designadamente de Moçambique, para verem o navio, poderem visitá-lo e saber dos resultados. Façam só recordar, o que é que se passou de concreto afinal com o navio? Eram os guinchos. Os guinchos são estruturas que operacionalizam as redes. O navio, como é um navio de investigação científica para pesca, ele tem que ter capacidade técnica para lançar as redes e recolhê-las. Na altura da construção, por um erro de informática, porque o navio é muito avançado e tem muita componente informática, o cabo não enrolava. O cabo desenrolava e quando enrolasse, ele prendia, travava. Isso tinha a ver com, não só com a correção do ponto de vista da informática, mas do cabo em si. Então foi por isso que ele foi para a África do Sul, porque o cais para arranjar o cabo e esticar o cabo tinha que ser um cais livre, desimpedido, sem movimentação, com a estrutura controlada. E assim fizemos-lo. Fomos trabalhando com a Damen, que é a empresa construtora, chegamos mesmo a ir à sede da Damen nos Países Baixos, trabalhamos com eles e efetivamente cumpriram os prazos, cumpriram com os acertos e nós agora estamos então em condições de oficialmente receber o navio.
Neste momento, este cruzeiro que começou já há 12 dias atrás, é o resultado desta implementação que trazemos com todas as conformidades do navio E quem arranjadas. custeou os custos? A própria Damen estava Propriamente? dentro do. Lembre-se que recebemos o navio e detectamos logo na primeira tentativa de provas de mar aqui em Angola. É muito importante que estas provas de mar, que fizemos-la não só nos sítios onde o navio tinha sido levado, que no caso ele veio diretamente da Roménia para cá, e fizeram as provas de mar lá na Roménia. Aqui, quando tentaram fazer com as águas de Angola, é que detectaram que não enrolavam devidamente. Depois, na África do Sul, também mandamos as equipas, foram fazer as provas de mar. Lá correu tudo bem. Cá em Luanda, o nosso deadline era abril e efetivamente conseguimos. Era dia 1 de abril, lembre-se que o dia 1 de abril em Angola é o dia das mentiras, e eu lembro-me de ter dito, eu aceito que o dia 1 de abril seja o nosso deadline, mas é o dia das mentiras, e portanto para a cultura também dos holandeses, foi também um pouco acompanhar a nossa dinâmica, e dia 5 nós tínhamos cá. Podia ter vindo dia 1, estar cá mesmo, dia 1 de abril de 2024, mas o que é certo é que ele, dia 5, estava aqui e está em nossa posse desde dia 5. Ok. O Ministério tem o Plano Pescas, não é? 2023-2027. O que é que foi desenvolvido? Quais são os principais projetos que foram desenvolvidos este ano no Plano Pesca? O Plano Pesca é um programa para os empresários. Ou seja, foram designados montantes eh, financeiros, do ponto de vista financeiro, para projetos que galvanizassem os empresários. Estes projetos têm como base a atividade de pesca. Tendo em conta as dificuldades que estamos a atravessar em termos financeiros, o projeto está um pouco mais lento do que nós quereríamos. Mas as orientações são claras. Nós estamos a dar prioridade no Plano da Pesca à aquicultura. E porquê? Porque efetivamente a aquicultura é o garante que nós temos de produção do peixe. Se a natureza não nos está a dar tanto peixe quanto nós esperamos, então nós temos que produzir esse peixe. E estamos a aproveitar. E isto é uma aprovação, digamos, que nós carregamos para o Plano de Desenvolvimento Nacional, para o PDS, que é o Plano de Desenvolvimento do Setor, que são as metas do Plano da Pesca. Trazendo para nós, por exemplo, a nível da aquicultura, a meta de que nós temos de ter 80 mil toneladas ano até 2027. E que demos para este ano de 2023 7 mil toneladas. E nós conseguimos ultrapassar 10 mil toneladas. Temos aqui só alguma necessidade de continuidade de trabalho com os bancos de desenvolvimento e o Banco Comercial. E é este ajustamento que se está a fazer para se ter um grande volume de resultados do Plano da Pesca. Mas nós não perdemos de conta as metas que o Plano da Pesca preconiza, transportámo-la quer para o grande documento-mãe, que é a Angola 2050, que é, digamos, a nossa carteira estratégica de desenvolvimento, e também para o PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento, onde nós, em 2023 a 2027,
temos também essas metas do Plano da Pesca bem estabelecidas. Ok, mas nós vimos algumas insuficiências neste plano. Sim. Uma delas tem que ver, por exemplo, no capítulo da formação, né? Os agentes dizem que não há muita formação. Quais são as estratégias do Ministério nesse capítulo? Nós, uma das, do ponto de vista da minha noção de gestão, para que haja maior capitalização das formações, nós gostaríamos de uma melhor organização também nos empresários. E estamos a tentar incutir, primeiro com medidas de política da organização, porque nós só iremos fazer formação se soubermos exatamente quais são as necessidades. No geral, sabemos quais são as necessidades. Literacia financeira, gestão, visão pessoal, comprometimento, mentoria, mas especificamente para as pescas. Quais são exatamente os nichos de mercado que os nossos armadores necessitam? Só aí é que eu poderei, em massa, fazer as várias formações. Por exemplo, há 2 meses nós fizemos uma formação só para a pesca artesanal, do ponto de vista da literacia e inclusão financeira. Lançamos um repto ao PNUD, que se juntou a nós, que juntamos algumas associações de Luanda e que o que me foi dito é que houve uma grande aderência. Os lugares, por exemplo, 40, imagino que são 40 formados no universo de quase 85 mil empregados de empregos diretos e indiretos. Portanto, quando se fala que o Plano da Pesca não tem formação, estamos a falar de que nós estamos a preparar-nos para dar essa formação. E estamos a começar de nichos pequenos para aumentarmos para outras estruturas maiores. E precisamos sim que os armadores, que são os detentores de barco, possam ser os primeiros. Mas também olhamos para a cadeia de valor. O Plano da Pesca também traz uma componente da cadeia de valor muito grande. Ou seja, como é que eu estabeleço os diferentes, melhor dizendo, estratos de determinada cadeia de valor? Suponhamos, comércio. Quem é que está no comércio? Qual é a base do comércio da pesca artesanal? Como é que nós vamos gerir? Sabemos que agora o comércio na pesca artesanal é muito informal. Qual é a formalidade que nós queremos? Aí temos estado nos nossos projetos a trazer para nós o INAPEN, porque vamos ter, e se reparar no meu discurso, eu só estou a falar ainda das micro e médias empresas, não das grandes, porque é lá que, se nós conseguirmos multiplicar, gerará mais empregos. E aí é que eu vou fazer o ónus da formação. Se eu quero formalizar, que formações eu tenho que dar para formalizar? Primeiro, literacia financeira, gestão social, gerir o formato num pescador de que ele tem que se preparar para a reforma, implica que eu lhe diga que ele tem que descontar para a Segurança Social, mas não é só ter bilhete de identidade e inscrição na Segurança Social. Ele tem que pagar mensalmente. Portanto, o campo para formação é tão grande que nós estamos a fazer aos bocados. E esse ensaio de 2 meses atrás que fizemos com o PNUD trouxe-nos uma visão macro de que caminho nós poderíamos seguir e replicá-la. Nós temos 1.750 km de costa e mapeados mais de 50 comunidades pesqueiras. Estamos a falar da pesca artesanal. E depois da pesca semi-industrial e industrial, nós temos 3 grandes volumes de desembarques. Luanda,
Benguela, com a Baía Farta, e Namibe, com o Tomboa. Portanto, os locais preferenciais para a formação estão definidos. Mas agora, que formação nós vamos massificar? E aí vamos fazer com os próprios stakeholders. Ok. Outra questão tem a ver com a falta de infraestruturas em terra para questão de descargas, conservação, processamento. Ok. E que tipo de investimentos estão previstos a nível do Ministério para esta questão? Esta é, digamos, o nosso grande ganho, que este ano nos trouxe a maior parte da nossa atenção enquanto trabalho técnico e trabalho de secretária, que é trazer projetos para o setor. Nós, quando entramos, tínhamos um projeto que é o da fiscalização, depois falaremos mais tarde, mas agora nós estamos com 15 projetos, onde daremos atenção para iniciá-los para o ano que vem, cerca de 13, não conseguimos fazê-lo todos. Mas já está aí uma dimensão do setor para esta pergunta que me fez, que é trazer locais de desembarque do pescado diferenciados, adaptados à nossa capacidade técnica, que é no caso o que eu dizia da cadeia de valor, como nós vamos fazer para a pesca artesanal, como vamos fazer para a pesca industrial e para a pesca semi-industrial. E temos sim o Porto. Nós neste momento temos do Estado Boa Vista e o Tomboa. Estes são os dois locais para a semi-industrial e industriais oficiais. Então nós prevemos iniciar os estudos em 2025, trabalhamos, já está quase tudo alinhado, mais 4 portos oficiais. Cabinda, melhoria do de Luanda, pronto, isso aí já é melhoria, porque ele existe, Porto Ambuim, e em Moçambiques, porque Moçambiques também tem um grande volume de desembarque de pescas. Depois, queremos trazer para a pesca artesanal também diferentes pontos de descarga para concentrar e não dispersar tal qual está hoje. Ou seja, em qualquer praia se descarrega o peixe. Vamos trazê-lo para junto dos CAPA, não sei se conhece. Os CAPA são Centros de Pesca Artesanal. Estes centros de pesca artesanal, centros de apoio, desculpa, o A quer dizer apoio. C, centro, A, apoio, P, pesca e A, artesanal. Estes centros de apoio de pesca artesanal, eles têm que cumprir o seu papel. Neste momento, eles estão subaproveitados e nós vamos concentrar à volta deles estas zonas de descarga. E o que nos dizem é, não têm, os centros estão já construídos, não temos pontos de descarga que possam com Estão facilidade construídos onde? A nível nacional? a nível nacional. Nós estamos a contar, eles têm antigos, temos 2 fases de construção em quase todas as cidades ou províncias, melhor dizendo. Mas nós estamos a contar agora com o do Iembe, com o do Zeto. Iembe é no Bengo, ou pronto, podemos começar mais ali em cima. O Zaire com Zeto, o Iembe é no Bengo, em Benguela o Egito Praia, mas temos outro, mas o Egito Praia está alinhado. No Tomboa também queremos e no Namibe. Isto para a pesca artesanal. Estes para a pesca Sim, e em artesanal. Luanda, onde é que está localizado? Luanda, nós temos na ilha um pequeno
centro de pesca artesanal que queremos, digamos, dinamizar para que aqueles pescadores da ilha possam descarregar lá e não nas condições onde estão a descarregar. Luanda tem uma característica particular porque é a nossa metrópole. Sim, falou da ilha e, por exemplo, nas Mabundas, Na aquela, Mabunda, sim, sim. também aquilo é um desastre, é uma lástima aí aquilo. Nós estamos concentrados em, com o governo provincial, fazer essa gestão. Porque se reparar, o que nós queremos trazer é a organização a nível da costa de Luanda. Ela está mais encolhida, porque diminui em termos de, à medida que os municípios vão sendo descentralizados, mas temos sempre Luanda em si e a Mabunda como o chamariz para que nos pede a organização. Qual é o grande que este ano não nos permitiu maior intervenção? É um pouco a questão da gestão urbana. Mas vai-se Há fazer ali, intervenção? sim, Vai? naquela zona, vamos, sim, senhora, com o governo de Luanda. Nós estamos ainda a estudar, por isso é que eu não lhe posso dizer já o que é que vai ser, mas que vamos fazer em concertação com o governo provincial de Luanda. Quanto à pesca industrial ou semi-industrial, em relação aos pontos de descarga, conservação que citou, há um orçamento, quanto é que o Estado vai gastar para isso? Neste momento, nós temos o orçamento para os estudos. Sabe que para a inscrição no PIB, eles estão inscritos para os projetos de investimento público. É necessário que haja estudos, não se põe. E neste momento, o que nós temos de autorização de construção e respectivos estudos. E é isto que nós já temos contratualizado e que estamos à espera que se efetivem os estudos. E estes valores são então valores de estudos que irão servir depois para definir o valor final. Portanto, para estes portos, o valor final de quanto vai custar o porto vai ser resultado dessas peças que estão a ser elaboradas. Muitos industriais e armadores, não é, contestam a medida do Executivo que prevê o corte, não é, de 20% no TAC, que é o total autorizado para captura, A para este captura. ano, não é? E agora eu pergunto, por que houve esta medida, não é? Esse corte no TAC, se pronto, nós temos necessidades de aumento, inclusive, da produção? Eu entendo a insatisfação. Repare, quando eu digo aqui que a cadeia de valor é muito preciosa do ponto de vista da organização, eu estou a dizer-lhe que há montante, eu tenho investidores em embarcações. As embarcações pesqueiras são extremamente caras. E os armadores, quando se comprometem a comprar uma embarcação, eles estão a contar que a sua cota não vai variar e fazem uma estimativa dos ganhos através da cota que lhe é atribuída. Infelizmente, a natureza não se compadece com as questões socioeconómicas das pessoas. E o corte de 20% da produção é resultado dos aspectos científicos de ter ou não ter peixe no mar para o TAC crescer. Exemplo, na sexta-feira nós vemos os resultados preliminares que os cientistas levaram com a Baía Farta. Cada lance de rede que o Baía Farta fez trouxe em média 500 toneladas, ou seja, ele tinha que ter pelo menos 1000 toneladas. Se eu lhe dou um TAC de 1000 toneladas de determinada espécie,
ele nem consegue trazer 100 toneladas para a terra. E é aí que nas pescas se joga um pouco o contexto da oportunidade e da capacidade de resposta do ambiente. E é por isso que nós, e talvez alguns armadores não gostam de ouvir falar, mas eles sabem que o mar não é tão previsível como nós desejaríamos. As alterações climáticas trazem mesmo eventos extremos que alteram a possibilidade de termos o peixe todo que queríamos. Ok. É só olhar para as algas que aconteceram agora. Ok. Um dos grandes problemas do setor das pescas é a pesca ilegal, né? É pesca ilegal de arrasto, né? E que muitas vezes é exercida por navios estrangeiros também. Sim. Ok. Então, como é que a senhora ministra olha para esta questão da pesca ilegal e quais são as medidas que traz, que o seu ploro tem para combater este fenômeno? Primeiro, efetivamente a pesca ilegal não regulamentada, não declarada, é um flagelo. Completamente. Nós estamos ainda a estabelecer a estrutura de normativa para a consideração da pesca IUU, em inglês, ilegal, a pesca ilegal não regulamentada e não declarada. Se não vejamos, como nós podemos declarar que determinada embarcação está a fazer pesca ilegal, não declarada, não regulamentada? E não estou a falar em mar, em terra. É se estabelecermos um local de desembarque e ela não cumprir com esse local. Logo, em termos técnicos, ela não está a declarar. Este é um aspecto fundamental. Quando se pensa, às vezes, que nós não podemos apanhar porque não temos o barco para ir atrás e ver no momento da pesca, mas nós estamos-nos a precaver para ver no momento do desembarque. Se ele não quiser passar pelos canais oficiais, está taxativamente a passar por canais fora do circuito oficial e está a fazer pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. E isto leva a uma categorização da embarcação de onde vem o peixe. E quando ela passa a esse status de embarcação que faz pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, aí já tem respaldo inclusivamente na internacional. Ok. Quais são as consequências para a nossa biomassa? As consequências é de cair. Ou seja, aquele que está à espera de uma cota maior, na realidade eu posso até dá-la, mas ele nunca a pescará toda, porque os que vão, entre aspas, e tomam o peixe sem pagarem cota, ou mesmo pagando, não declarando, ou então não pescando, ou não pescar com as regras que a lei estabelece, estará sempre a fazer com que o Estado esteja a perder dinheiro. O Estado e, em última análise, todos os angolanos. Primeiro, porque ficamos com menos peixe oficialmente e que entra nos circuitos do mercado oficial. Segundo, os armadores e os pescadores ficam com menos peixe ou menos capacidade de cumprir os seus compromissos fiscais com os funcionários. E também a questão da segurança alimentar. Se o peixe não tiver uma boa qualidade, nós estamos a dizer que estamos a dar peixe para o circuito dos angolanos de má qualidade, que podem trazer inclusivamente doenças, ou que não vão cumprir com o papel de fornecer a qualidade de alimento, do alimento peixe,
porque não foi bem congelado, não foi bem processado, está avariado, já não está avariado, desculpa, está estragado e já não cumpre o papel nutricional que o tem. Portanto, quando se faz uma, digamos, abordagem única só com um sentido de visão, perde-se essa capacidade de 360 graus de olhar para o problema de uma maneira abrangente. Senhora Ministra, quem afinal de contas fiscaliza a nossa costa? A Agência Marítima Nacional diz que não tem meios para para fiscalização. Recorre às vezes à Marinha de Guerra. Os portos, as capitanias dos portos também fiscalizam e dizem que não têm meios. Quem afinal compete à fiscalização dos mares, da nossa costa? Nós temos vários órgãos que fiscalizam a costa e cada um tem o seu papel bem definido. As pescas para a pesca, as finanças e a polícia para a aduaneira e fiscal, a Marinha de Guerra para lá das 90 milhas, porque se precisam de barcos maiores e é já uma questão de soberania, que é a Marinha de Guerra, e a polícia que tem aquela, a polícia marítima, que tem aquela transversalidade dos crimes na linha costeira. E nós temos nós, Ministério das Pescas, historicamente, uma grande responsabilidade de fiscalizar os barcos de pesca. Este, historicamente, vem mesmo da questão internacional do direito marítimo. O direito marítimo traz-nos para cima da mesa as questões civis. Por isso é que, quando nós pedimos apoio à Marinha de Guerra, qualquer um de nós que esteja do lado civil, não o interior, nós estamos a pedir, do ponto de vista que a Constituição nos permite, que é, portanto, o restabelecimento da soberania, porque ela também é atacada. Nós temos poucos meios, nós estamos a trabalhar para nos termos alguns meios que permitam dividir a costa em pelo menos 3 grandes blocos e que os meios possam servir esses 3 grandes Esses blocos. meios estarão a cargo da Agência Marítima, é isto? Não, a Agência Marítima tem outro outro papel. papel? O papel da Agência Marítima é de gestão mercante, por causa da lei da Marinha Mercante, que é uma lei que ela está em concordância também com códigos internacionais e que nós também temos que cumprir por causa da navegabilidade. Ou seja, a Agência Marítima faz a gestão da navegabilidade das embarcações, quer sejam elas de marinha mercante, quer sejam elas de pesca. Mas antes da Agência Marítima atuar sobre um barco de pesca, temos que ser nós. Portanto, quantos barcos posso construir? É o Ministério das Pescas. Não pode ser a Agência Marítima. Porque senão estaria ela a dizer-me, olha, eu vou deixar construir 10 e eu posso precisar de 20. Portanto, esta parte da especificidade do Ministério das Pescas, nós temos feito Então, bem. sobre as embarcações, a fiscalização é com o Ministério. É com o Ministério. E o Ministério não tem meios para a fiscalização. Nós tem não temos navios. suficientes. Mas tem navios? Tem. Quantos navios tem? Neste momento, úteis, que funcionam. Tenho 2 lanchas, uma está no Namibe, outra está em Benguela, e que nos têm feito 2 lanchas. Quando eu digo lanchas, elas têm, vou aqui certificar na minha cábula, elas têm cerca de 39 metros e temos depois lanchas costeiras. Temos 2 navios patrulheiros que no total a trabalharem nós temos 10. No setor Luanda, Luanda tem também. Tem. E quantos navios, quantos barcos de patrulha,
o Ministério precisa para fiscalizar e tomar conta da pesca ilegal, por exemplo? No nosso projeto, e este projeto, como eu lhe disse, foi o projeto que eu já encontrei, ele já esteve inscrito no OGE e agora vai voltar a ser inscrito. E, portanto, como não foi feito, mantém o mesmo valor. Nós temos 58 milhões de dólares para o projeto da fiscalização e estamos a prever trazer, por uma questão de adaptação e da carestia da vida, de trazer então pelo menos 3 navios patrulheiros para dividindo a costa em 3 blocos, o norte, o centro e o sul, e depois trazer para aí 6 lanchas que vão permitir que se possa ir mais longe e em maior velocidade. Os navios que nós temos neste momento, patrulheiros, os dois, o que está em Benguela e no Namibe, eles também já estão velhos, já têm algumas dificuldades nos motores, nas bombas. Estamos sempre a tentar fazer a manutenção para que eles cumpram com as regras, mas também há uma coisa, a potência dos motores não acompanha a potência dos novos navios que aí estão de pesca. Ou seja, eu tenho os barcos envelhecidos, que mesmo que queiram fazer uma perseguição, porque se pode fazer, é quase idêntico ao que se faz em terra. Sim, sim. Ou então estar a horas no local em que devem estar, eu preciso de melhores embarcações. Então é por isso que há este acordo que foi traduzido em termos de um grupo multissectorial em 2019, que concorre até hoje. Fazemos patrulhas conjuntas, olhando para a frota dos 3. Quais são? Dos 3 grupos Os que teus têm grupos, barcos, ok, sim, sim. as pescas, Pescas, sim, a polícia e a marinha. e a Marinha. E qual é o papel dos portos? A capitania dos portos também fazem fiscalização? A Capitania dos Portos tem que dar navegabilidade. Ok, E a grande responsabilidade da capitania é conferir aos nossos navios a sua autoridade enquanto fiscalizadores dos meios de navegação. Ou seja, nós estaremos trabalhando também com eles para que efetivamente eles possam ver se têm instrumentos de navegação, têm instrumentos de comunicação, têm salva-vidas, botes salva-vidas nas grandes embarcações, os rádios de comunicação, o sinal de AIS, as rotas de navegabilidade. Portanto, cada um sabe exatamente qual é o seu papel. Não temos que atropelar uns aos outros. Por exemplo, para as embarcações saírem do Porto, da região do Porto, das baías, a AMN, que os seus capitães dão a sua autorização, mas o navio de pesca também precisa da nossa. Nós temos que atestar que aquele navio pode sair para ir para a pesca ou para ir para a manutenção. ok. Permitindo que, se o navio for autuado em águas internacionais, se ele não tiver a nossa autorização, ele pode ser integrado na lista da pesca ilegal, não regulamentada e não declarada. E nós temos um navio angolano que só teve uma das autorizações, nunca nos veio pedir, quando lhe foi autuado internacionalmente, ele passou para a lista dos navios e não vai ter sequer nova licença nos próximos anos. Ok. Senhora Ministra, em relação à pesca ilegal de arrasto, que é praticada por navios de grande porte, fala-se também da existência de interesses inconfessos, pessoas que estão por detrás, que patrocinam isto. Que informação a senhora Ministra tem sobre isto?
muito, como é que eu lhe hei de explicar para ser o mais sincera possível? Muito ouvi dizer. Aqui há dois aspectos fundamentais. Se nós só damos a licença de pesca aos angolanos, portanto, nós temos parceiros que nós conhecemos e que aquilo que eu posso contar. Navios estrangeiros que estão cá, que são patrocinados por empresas angolanas, entidades que Não, mas eles facilitam. estão. Não, Como é que não, é não, isso? não. Isto, eu acho que aqui é isso que eu lhe estava a dizer. O navio é estrangeiro, a maior parte tem bandeira estrangeira. O pavilhão, como a gente diz, é pavilhão estrangeiro. Mas o dono da licença de Pesca? navegabilidade de pesca é a empresa angolana. É a tal diferença que eu lhe dizia até dos barcos da Marinha Mercante. As embarcações podem ser estrangeiras, ele só entra e sai. Os barcos de pesca estão em território nacional a produzir e, portanto, precisam de ter esta, digamos, conexão que a lei 6A obriga. O que é que acontece? As questões de transparência e as pessoas julgarem e depois não trazerem a devida prova do tráfico de influência. Vai-me dizer ou quer-me perguntar a mim, eu adianto-me já, se eu sofro tráfico de influência para dar uma licença ou outra. Cobertura? Quem tenta já sabe. Não sei se ainda não ouviu que eu não dou licenças. Não ouviu ainda falar que está cada vez mais Já. difícil, porque representa isso. Eu tenho um TAC e se eu tenho um TAC e já tenho um número de embarcações que permite que aquele TAC seja cumprido, eu tenho que dizer que não. Então, posso sim ter algumas tentativas, mas eu também consigo dizer a quem tentou que o melhor é mudar para a aquicultura, porque neste momento e sobre este atual ordenamento não há mais possibilidades. Nós vamos ter um, um conselho que se chama Conselho de Gestão Integrada. Vai ser em novembro e é lá que vamos alterar o TAC, mas pelos estudos o TAC pode baixar Ok. e eu vou ter que tirar barcos. Isso é como tudo, em todos os países, todas as organizações e civilizações, tem sempre quem tente fazer esse tráfico de influências. Nós é que temos que ser capazes de defender a nossa dama, como se diz, que é o que se espera que os cavalheiros defendam a dama. Eu, como sou uma senhora, defendo o Ministério, porque a responsabilidade é minha. Vai dizer-me que eu consigo defender-me? Eu, pelo menos, eu tento. Eu tento trazer uma coerência com o decreto presidencial que define as medidas de gestão para 2024. Ok. Doutora, como é que estão as penalizações para os infratores? Porque alguns agentes dizem que são bastante leves, por isso é que incentivam Não diga esta isso. prática. E há, 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 há também, parece que o Ministério está trabalhando na atualização dessas penas, não é? Sim. Desta lei, não é? Como é que está Aquilo, isso? aquilo que eu lhe dizia de há bocado, que eu lhe falei sobre a questão da lei do direito marítimo internacional, define que as pescas não podem, digamos, criminalizar. Mas nós podemos criminalizar a atuação. E é isso que vamos fazer agora na revisão da lei. Quando é que será feita essa Essa revisão? revisão estava para ser feita o ano passado, mas por alguns atrasos este ano e no 2025 nós vamos conseguir. Ok. Eu queria lhe dar como nota, por exemplo, que nós, no ano passado, passamos multas no valor de 6 mil milhões
395 milhões e 20 mil kwanzas. E recebemos um valor de 1 mil milhão e 63 milhões. Temos em dívida 5 mil milhões 331 milhões de kwanzas. Ou seja, as empresas que dizem que as multas são brandas, depois não pagam. Ainda temos o pior. As empresas recorrem contra o Ministério, assumindo que não estavam a fazer infrações, mas estão. Este ano nós tivemos muito menos infrações. Podem ter várias causas, mas a verdade é que passamos muito menos infrações. Tem um balanço das multas aí? E temos o balanço, por exemplo, não podemos ainda Sim, fechar para fechar o ano, sim. o ano, Para mas nós vamos em 581 milhões, muito baixo em relação ao que foi o ano passado. Okay. Há algum estudo de quanto é que o Estado perde com a pesca ilegal anualmente? Eu costumo, com esses valores, como vê, eu tenho posto a cifra de 20 mil milhões, mas eu acho que é muito mais. Que o Estado perde, não é? Que o Estado perde. Mas aqui nós estamos a falar das infrações no mar. Sim. Imagine e coloque as infrações em terra. Aquilo que eu lhe disse há bocado, o facto do peixe não passar pelos nossos olhos, nem pelos olhos da AGT, já é uma perda. Sim, sim. Já permite que haja fuga. O facto de a informalidade ser tão grande já há uma perda. Ou seja, os contribuintes que podiam ser mais são menos porque preferem a informalidade. Então há um circuito muito grande de perdas que nos faz ser o mais brandos possíveis, no sentido de estabelecer um valor base que eu digo que sempre que é os 20 mil milhões que eu estarei a perder ano. Ok. Recentemente, há um mês, mais ou menos, o seu Pelouro beneficiou de alguns recursos de financiamentos externos de 150 e tal mil milhões de euros. Ok, temos isso escrito. Sobretudo para desenvolvimento de alguns projetos. Sim. Temos aqui a nossa Zona Econômica Especial, a ZE, ok? O que há nesta zona? O que se sabe sobre essa zona? O que vai ser feito na Zona Econômica Especial? Este projeto de 153 milhões de euros Sim. é para fazer um grande plano de desenvolvimento do nosso conhecimento sobre o meio. Lembre-se que o nosso Ministério é das Pescas e Recursos Marinhos. E estamos a falar dos recursos marinhos vivos. Para isso nós precisamos de estudar o ambiente e de estudar que recursos nós temos no mar. E para tal, nós estamos a estabelecer um programa que nós apelidamos de Calunga, Mar. E este programa Calunga engloba até o Baía Farta e outros navios que futuramente nós poderemos adquirir. E aí vai-nos trazer a dimensão daquilo que nós não conhecemos. O mar é enigmático, a gente não sabe o que é que está lá embaixo. Mesmo a nível de órgãos biológicos com potencial para entrar nas nossas economias, é um mar sem fim. É só olhar para a capacidade que o mar tem e tendo em conta o conhecimento que o homem tem, o que é que há em termos de alinhamento. Nós, no geral, os americanos, os europeus, estão mais preocupados em ir para o espaço do que em ir para o oceano. Imagine as, digamos, complicações, os desafios que há para se invadir o mar, no bom sentido da palavra. E nós não queremos ficar para trás. Ou seja, temos dois aspectos fundamentais através da economia azul, olhando para a organização e planeamento da gestão
e gestão da orla costeira e marinha, e trazemos também ao mesmo tempo a questão de base científica do conhecimento. E este projeto não está desassociado da visão geral. Os projetos de portos incluem-se numa visão geral e são separados. Os projetos da economia azul, que a economia azul vamos ter 30 milhões da União Europeia, 30 milhões de euros. Os projetos também da cadeia de valor, que vamos tentar e conseguiremos com certeza de estabelecer aqui tarefas e resultados para que fique tudo integrado. Ok. Cadeia de valor, infraestruturas, que são as mais caras, mas acima de tudo, capacidade estratégica de análise e implementação das várias gerações que aí vêm. O que nós estamos a fazer não é só para a nossa geração, é para a geração no caso agora dos nossos filhos, dos nossos netos. Eu já sou avó, e sendo avó, tenho essa responsabilidade de trazer para os meus netos uma Angola melhor e uma Angola que olhe para a potencialidade dos seus 1650 Ok. quilómetros. Doutora, temos também aqui o plano de desenvolvimento do setor salineiro, também vai estar incluso. Ok, Angola é autossuficiente na produção de sal, É não é? sim, senhora, com muito prazer. E este plano o que é que vai trazer? Esse plano vai trazer exatamente essa abordagem integrativa, sobre o desenvolvimento do sal. Neste momento, o sal, produção do sal, também requer que essa pós-produção tenha uma cadeia de valor diferenciada. Aí nós iremos trabalhar com o Ministério da Indústria e Comércio, porque até a produção somos nós que organizamos, que orientamos, que fomentamos. A partir da produção, nós temos a indústria. E o que é que nos falta neste momento? Este elo de ligação para que efetivamente as indústrias se instalem junto das nossas salinas. Para a indústria petrolífera, que precisa de sal bruto, temos tido contacto direto. Hoje em dia, as associações já são suficientes para fazer um negócio com a indústria petrolífera. Porque antigamente a indústria importava. Sim, sim. Neste momento não importa. Ok. E eles fazem, a indústria petrolífera precisa muito do sal por causa das lavagens das cabeças dos equipamentos, de perfuração, de correção, de limpeza das carotes, de uma série de estruturas. Mas também temos outras necessidades de sal que têm vindo para o país, e eu falo-lhe com propriedade porque é o Ministério que autoriza as importações. Temos estado a importar sal especial. Ok. Esse sal especial com uma pureza que é feita depois finalizada em laboratório. Nós aqui não temos ainda essa capacidade. E é, por exemplo, não temos, que é, por exemplo, o sal para as máquinas de hemodiálise. Ok. Que agora com essa grande desenvolvimento do setor da saúde, com muitos hospitais, é cada vez mais recorrente as empresas pedirem este sal. Perdão. Temos também sal para a indústria dos detergentes, que também somos nós que temos tentado que o processo seja célere para que as indústrias possam ter. Portanto, o sal vai ter sim nesta nossa gestão, nesse novo plano, o seu plano também estratégico, que implica não só a parte técnica de gestão, mas também o fomento das técnicas corretas e da distribuição em termos de espaço
para que haja o desenvolvimento ou o aumento do número de salinas. Ok. Já a exportação de sal bruto que se produz cá, já a Já, exportação? Já? já. Há exportação tecnicamente bem feita, com solicitação através de nós, e há exportação também no quadro das irregularidades que acontecem, que às vezes sai peixe sem a nossa autorização, como sai Sim, também sim. sal. Benguela continua a ser o polo. Ok. Baía Baía Farta Farta. é O a senhor cidade do Adérito sal. Areias, não é? Absolutamente. Ok. E outros parceiros do Outro Sr. parceiro. Adérito Areias. Vamos só fazer aqui mais uma, se calhar, última pergunta. A Ed Pescas Luanda e a Pescoanza, não é? Estavam no ano passado tecnicamente Falidas falidas, não é? e Com resultados negativos. negativos. Este ano não sei como é que está isto. Eu gostaria de saber da doutora, aqui a senhora ministra, qual é o futuro que se reserva para essas empresas, se continuarem Não, neste não, estado? não, sabe, politicamente já houve uma viravolta para o estado da economia de Angola. Ou seja, o Estado já não pesca. Custa muito para muita gente, mas o Estado já não compete com os armadores diretamente. Com isto quero dizer que estas empresas que faziam pesca, nós já não temos como suportá-las. Vão ser vendidas? Vendidas Privatizadas? não. Elas vão ser extintas. Ok. Vão ser extintas porque os espaços onde elas estão são os espaços para nós termos os tais, as tais Pontos de descargas. infraestruturas e pontos de descarga. A Pescoanza vai ser para o Porto Ambuim, a Edipesca no Namibe vai ser para Moçambiques, e aqui a Edipesca Luanda vai aumentar a área de descarga que nós temos para Luanda, que é muito grande. Quer dizer, de pesca vai aumentar, vai ser extinta, é Vai isto? ser extinta e os seus espaços vão Espaço, ok, ser vão ser, aproveitados. ok. Mas não temos como competir com os armadores. O Estado não pode estar a fazer pesca Vai como ser até extinta este agora. ano, próximo ano, se calhar. Este ano Este já ano nós já? estamos, sim. Ok. Só que implica fazer as coisas de maneira bem feita. Nós não queremos um exemplo muito mau que temos de extinção ou de. É só ver. E vocês terão ouvido. Angonave e outras coisas. Sim, mas não, eu Pois. nem quero ir para os outros setores. No nosso setor temos a Edipesca Luanda, desde que tem estado a ser recondicionada, ela foi libertando vários trabalhadores. E eu tenho um grupo de trabalhadores que foi liberto das suas atividades como trabalhadores e com algumas dificuldades. E eu até hoje ainda tenho esses problemas. Portanto, é por isso que está a demorar. Queremos fazê-lo bem, sem atropelos e cumprindo as regras que nós estamos a tratar e a cumprir, que o IGAP, que é o Instituto das Participações dos Ativos do Estado, nos, digamos, orienta no quadro das parcerias, que as empresas públicas são geridas por dois titulares das pastas auxiliares do titular do Poder Executivo, que é as finanças, e o órgão, no caso, é nós, das pescas, para as Edipescas, Luanda e Namib, Pescoanza e Enatip. Neste financiamento de 153 milhões, também há lá a componente da aquicultura, não é? Ah, sim. E o que é que existe de concreto sobre a aquicultura? Quais são os pontos onde será realizado este processo? Porque a aquicultura, depois tem a maricultura. Sim. Então, vamos rapidamente Olha, só falar sobre rapidamente, isso. Sim. há 3 projetos com mais dinheiro do que está a dizer. Sim, sim. O projeto de 153 milhões de euros é o programa Calunga. É científico e para a base de dados, para trazer esse valor acrescentado que espécies nós podemos trabalhar. No caso, para a maricultura, como já disse. Sim, sim. E depois, para a maricultura, nós temos os 30 milhões de euros, que vai uma parte a uma iniciativa para a maricultura,
fomentando essa cadeia de valor e acontecimentos com 30 milhões de euros pela União Europeia, onde estaremos trabalhando com 3 países da União Europeia. E há várias iniciativas em Já que projetos concretos, locais. iniciativas que nós vamos, sim, locais, e vamos trabalhar muito do ponto de vista das micro e médias empresas, as startups, a transformação de pescadores da pesca artesanal em outros empregos. E por outro lado, temos 90 milhões de euros, que é outro projeto que vamos fazer com o FIDA, para a aquicultura continental em 5 províncias do norte, que têm mais água. Sim, sim. Estes projetos são tanques escavados em terra e que vão dar esse fomento e que nós conseguimos enquadrar que os resultados vão endossar nas nossas metas para a aquicultura, que está no Plano da Pesca, que está no Plano Nacional de Desenvolvimento e que está no Plano Estratégico 2050. Angola 2050. Neste momento, qual a contribuição da estratégia. agricultura a nível do TAC, por exemplo, a nível da produção pesqueira? No ano passado foi de 10 mil toneladas. Toneladas. Este ano pensamos que vai subir. Portanto, nós passamos de 2 mil toneladas para 10. Aquicultura. A aquicultura. Ok. E agora, ainda não fechou o ano, estamos a pensar que já estamos entre 14 e 15. Estamos à espera que o ano feche para fechar com a produção. Em tilápia. Tilápia. Com Tem o bagre também? uma percentagem muito pequena do bagre, e agora no IGE com alguns bivalves, porque bivalves de água doce. E nós queremos, na maricultura, que é a aquicultura no mar, também trazer uma produção de mexilhão, de ostras, que podem ser o nosso pontapé de saída para uma maricultura mais desenvolvida, à semelhança da parte terrestre. Muito obrigado, senhora ministra. Esta foi a conversa com a ministra das Pescas e dos Recursos Marinhos, doutora Carmen dos Santos, que foi a nossa convidada para a grande entrevista do Expansão. Muito obrigado, doutora, e sucessos. Eu também quero agradecer a Expansão, confio muito na qualidade do jornal e resta-me desejar-vos uma grande edição que permita esclarecer parte dos assuntos. Não concluímos todos os assuntos, Todos, infelizmente. mas poderemos fazê-lo noutra ocasião. Sim, sim. Muito obrigada. Chegamos ao fim da nossa grande entrevista desta edição com a doutora Carmen dos Santos, ela que é a ministra das Pescas e dos Recursos Marinhos.